Olha só, estamos aqui novamente com a nossa aula do encontro 11, Constituição Federal de 1988. Agora nós vamos estudar a estrutura da Constituição, tá ok? O que nós temos para dizer sobre a estrutura da nossa Constituição? A nossa Constituição Federal, e se você tiver aí o seu vadimeco, pegue o seu vadimeco, abra ele nas primeiras páginas, vocês vão ver que a primeira norma é a Constituição de 1988. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. E a Constituição, amores, ela contém 3 partes. Se você abrir a Constituição aí, vem o índice, e depois do índice, dá uma olhada. Primeiro, dá uma olhada aí no índice. Se você olhar o índice, você vai ver que a nossa Constituição, ela contém 9 títulos. O que são esses novos títulos? 9 títulos. É como qualquer obra, qualquer livro que faça divisão por títulos e capítulos. É organizada de acordo com o assunto. Então, para cada assunto diferente, um título novo, tá ok? Então, nós temos 9 assuntos aí tratados na Constituição Federal de 1988. Nós temos os princípios fundamentais, os direitos fundamentais, organização da administração pública, né, organização dos poderes e assim por diante, estrutura do Estado. Agora, se você abrir, continuar aí abrindo o seu vadimeco, você vai ver que antes de iniciar o artigo 1º, nós temos aí o preâmbulo. Que o preâmbulo nada mais é do que uma apresentação do texto constitucional elaborado pelos parlamentares que fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte. Depois vem o artigo 1º. Do artigo 1º, e você vai lá até o final, ele vai, essa parte do texto aí, ela vai terminar lá no artigo 250. Nós chamamos esse, do artigo 1º até o artigo 250, de parte dogmática, o texto em si da Constituição Federal. Só que após o artigo 250, se você der uma lida aí, bem na parte superior do seu vadimeco, você vai encontrar aí a seguinte nomenclatura: atos de disposições constitucionais transitórias. Você ainda está dentro do texto constitucional. E ela contém, os atos, né, esses atos contêm 100 artigos, que eu vou explicar agora o que significa cada um. Então, nossa Constituição Federal, ela contém 3 partes. O preâmbulo, que é a apresentação, uma parte dogmática, que é o texto, que vai do artigo 1º ao 250, e os ADCTs, os atos de disposições constitucionais transitórias, que contêm 100 artigos, ok? Vamos lá primeiro. Olha só o preâmbulo. O preâmbulo eu já deixei aí em destaque em vermelho, né? 2 expressões aí, mas nós temos mais para poder ser destacado. Olha o que diz. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, tá? Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, sob a proteção, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República. Olha só o que nós temos aqui que a gente tem que destacar. Primeiro, nós representantes do povo brasileiro. Quem que representa o povo brasileiro? Os parlamentares. Então, quando os parlamentares, que são representantes do povo brasileiro, porque nós os elegemos, eles vão se reunir em Assembleia Nacional Constituinte para exercer o que, amores? O poder constituinte originário. É o poder que tudo pode. E olha o que eles dizem, que eles colocam aqui. Eles promulgam. Promulgar, o que significa promulgar? Promulgar significa que é uma Constituição elaborada pelo povo com a participação indireta da população. Então, nós dizemos que é uma Constituição democrática, não é? Porque prevê a participação aí do povo. E olha só, o que mais nos chama a atenção?
nesse preâmbulo? Gente, acredite, eu não sei se você prestou atenção, mas de repente você deve estar pensando, professora, e essa frase aqui, sob a proteção de Deus? Professora, me veio uma questão aqui. Sobre a proteção de Deus, mas nós não estudamos que a Constituição Federal diz que o Estado é laico? Sim, amor, está certinho. Eu estou, professora, intrigado aí com essa expressão. E não foi só você que ficou. Gente, imagine o seguinte: em 1988, nós não tínhamos internet. Quer dizer, existia internet, já existia, mas nós não tínhamos acesso à internet, e-mails, nada disso. Consulta da jurisprudência era chique demais você chegar na casa de alguém e encontrar uma coletânea de jurisprudências, né, que eram editadas pelos tribunais e você adquirir, era muitíssimo caro e dificílimo consultar, tá? Dificílimo mesmo. A internet veio para facilitar. O que ocorre? Nós estudamos também que a Constituição de 1988, ela permitiu que os estados se organizassem através de uma Constituição estadual. Mas o estado, ele deveria observar o modelo previsto na Constituição Federal. Que modelo é esse? Na hora, estado, que você for organizar o seu poder executivo, né, for tratar das atribuições do governador, segue o modelo que a Constituição Federal fez para o presidente da República, tá? Para o Poder Executivo Federal. Quando, Estado, você for organizar a sua Constituição Federal, o seu parlamento, ou seja, quando você for tratar do processo legislativo e das competências dos parlamentares, dos deputados estaduais, observe o modelo instituído aí, né, para a Câmara dos Deputados, tá ok? O nome disso chama-se princípio da simetria. Vulgarmente é o famoso copia e cole. Copie o nosso modelo. Isso aconteceu em todos os estados. Mas aí tinha a questão do preâmbulo. O que acontecia? Olha, vamos seguir o princípio da simetria. Para seguir o modelo, vamos seguir o modelo. E todos os estados copiavam o mesmo preâmbulo nas suas constituições estaduais. Ocorre que um estado ele fez diferente. Teve um estado, o estado do Acre, na hora que ele elaborou a sua Constituição estadual, ele suprimiu essa expressão sob a proteção de Deus. Copiou tudo certinho, mas não fez menção sob a proteção de Deus. O que ocorreu? Choveu ações questionando a constitucionalidade do preâmbulo, porque o Acre não poderia ter feito isso. Então, acho que o preâmbulo é inconstitucional porque não seguiu o modelo, o princípio da simetria instituído na Constituição Federal. E aí o preâmbulo ele começou a chamar muita atenção, porque começou a se discutir qual é a força normativa do preâmbulo. O que isso significa, minha querida prof? Qual é o poder normativo? Qual é a obrigatoriedade que se tem de observar o preâmbulo? Quem observar? O cidadão, o juiz, né, o promotor, o advogado, né, o delegado, ou seja, todos aqueles que de alguma forma trabalham com ordenamento jurídico, os intérpretes dos direitos. Ou seja, eu tenho que o preâmbulo ele é de observância obrigatória e várias teorias começaram a surgir desde então. Uma das teorias que surgiu, olha só, várias correntes, várias teorias sobre esse texto introdutório. Uma corrente diz o seguinte: olha, o preâmbulo ele é irrelevante, tá? Ele situa no plano político. O que isso significa? Ele é uma manifestação política, não é jurídica. É somente uma manifestação daquele grupo que elaborou a Constituição Federal e ele não tem serventia nenhuma. Ignora, não serve para nada, porque não serve para nada no plano jurídico, só no político. Então, ele não pode ser utilizado para nada. Isso é a corrente aí do item A. A corrente do item B fala assim, não,
Nananã. Nós entendemos que esse preâmbulo, o texto que a gente acabou de ler, está dentro da Constituição Federal, é uma norma constitucional, é de observação obrigatória, temos que seguir o Estado, os governantes, os parlamentares, tudo aquilo que foi dito ali no preâmbulo tem que ser observado. E teve um outro grupo que diz que a relevância jurídica do preâmbulo é indireta. Ele não tem força obrigatória, não tem, mas ele serve de interpretação da Constituição. Gente, qual das correntes deveria prevalecer na época? As pessoas do mundo jurídico começaram a se posicionar. E ainda o fato do Acre não ter mencionado sobre a proteção de Deus. O que aconteceu? STF teve que se pronunciar. E o STF se pronunciou na época. Na época, lá na década de 90, o STF, diante dessa ação de inconstitucionalidade, né, que foi ajuizada e demandada pelo PSL, o ministro Carlos Veloso, ele decidiu assim: o preâmbulo constitucional não cria direitos e nem deveres, e não tem força normativa. Ele apenas reflete a posição ideológica do constituinte, somente isso. Então, tirando isso aí, o que a gente pode concluir do preâmbulo? Preâmbulo, isso aqui é a parte mais importante, tá? Do material para mim. Preâmbulo não possui valor normativo, não é de observância obrigatória, não serve de parâmetro para declarar a inconstitucionalidade de lei, não limita o poder de atuação do poder constituinte derivado. Gente, o que é o poder constituinte derivado? Não constitui limite, ou seja, poder constituinte derivado é o poder que tem ou de reformar a Constituição ou de elaborar uma Constituição estadual. Então, significa que, ao se elaborar uma Constituição estadual, não tem que observar o preâmbulo. Poderia ter criado um preâmbulo próprio, totalmente diferente, que venha, né, a refletir o pensamento daqueles parlamentares. A única funcionalidade do preâmbulo é que ele vai servir de matriz interpretativa do texto constitucional. É a mesma coisa de dizer assim: olha, eu vou ler o artigo 5º. O artigo 5º, se eu analisar ali o preâmbulo, eu vou encontrar o espírito do legislador. Qual era o sentimento dele na época que ele elaborou a Constituição Federal? Então, considerando o preâmbulo, eu vou interpretar o artigo 5º dessa forma, tá ok? Então, essa é a questão do preâmbulo. Costuma muito cair em concurso, tá? Preâmbulo não tem valor normativo, não é de observância obrigatória. Não esqueça disso, tá? Isso não cai, isso despenca em concurso, porque ele quer que você confunda com os ADCTs, os atos de disposições constitucionais transitórias. O preâmbulo está lá no início e os ADCTs está lá no final. E ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou falar dele já agora para vocês nessa aula. A parte dogmática, que eu disse para vocês, que tem 250 artigos, são os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes. Vai fazendo uma divisão por temas, por assunto, por abordagem de assuntos, tá ok? Mas é importante a gente falar dos atos de disposições constitucionais transitórias. Diferente do preâmbulo, ele tem observância obrigatória, é norma, tá ok? É norma, não esqueça disso. Mas eu vou ter que fazer uma pausa aqui, porque nós já temos 14 minutinhos, e eu já volto para ele para fazer o encerramento, até mesmo porque eu preciso confessar que a bateria do meu notebook está acabando. Eu não tive o cuidado de ter aqui o carregador, tá bom? Eu já volto para poder finalizar. Beijo!